Ok. Então vamos ouvir as questões, perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Então, quem tem pergunta, pode fazer pergunta. E caso haja problema com a internet, vocês podem escrever só as vossas perguntas no chat box. Bem, muito obrigado, professora. Boa tarde, senhor professor. Boa tarde. Boa tarde, senhor professor. Aí, a questão de rede não dar uma boa para seguir esta aula, por isso eu sugiro para o senhor doutor, se quiser poder, antes da explicação, professor, fazer uma gravação, depois de explicar tudo, vou enviar neste grupo para nós, pelo menos, escrever esta gravação para dar uma boa tarde para nós, para escrever e estudar autônomo. Muito obrigado, professor. Sim, para todos, como já disse antes, então, sim, claro que o professor fez a gravação para as nossas aulas. Então, e as gravações vão ser enviadas para os alunos que não conseguiram assistir às aulas ou que têm problemas com redes. E amanhã ou tardiamente vou dar o link da nossa aula, da gravação da nossa aula, tá? Para a turma ou para o grupo de WhatsApp. Ok, muito obrigado, professora e professor. Tá. Pode ser como um mecanismo e também uma ciência. Então, qual é o direito que a lei tentar para traduzir, professor? A lei de mecanismo ou a lei de faculdade de gozo? Pode repetir a pergunta? Espera ainda, professor. Repita, se faz favor, Onésio. Teste. Assim, professora. No início da aula, o professor disse que a lei é uma tentativa para traduzir o direito. E também o professor disse o direito como faculdade de gozo, como mecanismo e também ciência jurídica. Então, ter muitos direitos, não é? Então, qual é o direito que a lei tentar para traduzir? Todo o direito ou só direito de faculdade ou ciência? Ok. Então vamos lá ver. Aqui nós tentamos compreender os vários sentidos do direito. Isto é, quando utilizamos a palavra direito, a palavra por si só implica vários sentidos. E nós temos que saber situar-nos em cada momento que utilizamos essa palavra. É uma questão da língua. O português, a língua indonésia e o inglês, elas não coincidem exatamente no uso da palavra nessa área de direito. Portanto, em português, há direito, vale para direito como ciência, vale para direito como faculdade de gozo,
vale para direito como os processos judiciais, vale para direito como justiça, que é a finalidade última do direito. Então, há um intercâmbio semântico. Isto é, os vários significados entram em jogo, e então quem estuda direito tem que estar atento em cada momento onde é que está situado. Em língua indonésia temos duas palavras, não é? Temos hak e temos hukum, undang-undang. Também temos que ter cautela, porque nós, em Timor, convivemos com gente que fala Bahasa e convivemos com língua portuguesa, temos que ter cautela. Em inglês também eles têm o right e têm law. Não é? No nosso caso, o direito como faculdade de gozo, direito como ciência jurídica, direito como conjunto de normas, não é? As leis, depois o processo judicial e direito como justiça. Portanto, há vários sentidos aqui interlaçados. Quando dizemos que as leis são uma tentativa de captar o direito, estamos a colocar direito aqui no seu sentido mais universal. O direito que é como aquela fonte que não esgota. Está constantemente a iluminar a inteligência do cidadão, do operador da lei, do jurista, do legislador. Então, é aquele direito no sentido científico, doutrinal, princípios universais, de dogma, etc. Então, as leis são instantes particulares, não é? Que tentam traduzir para o seu próprio contexto histórico, social, cultural, trazendo daquele direito no sentido universal. Por isso, por exemplo, em Timor, nós adotamos para a nossa lei a proibição da pena da morte. Mas na Singapura, na Malásia, na Indonésia, ou penso que também nos Estados Unidos, eles mantêm a pena da morte. A CPLP toda, né, quem adere à CPLP, não pode ter pena da morte na sua Constituição. Portanto, significa que tanto os americanos, os singapurenhos, os malásios, os indonésios, como nós, todos nós reclamamos a aplicação de direito. Todos nós estamos a aplicar o direito. Só que eles aplicam de uma maneira e nós aplicamos de outra maneira. Nós proibimos a pena da morte, eles permitem a pena da morte, justificando-se no direito. Isto é, cada lei tenta traduzir o direito conforme o seu contexto, no espaço e no tempo. Este é o exemplo que posso dar. Aquilo de faculdades de gozo, faculdade de gozo já é a lei que, interpretando o direito, já é a lei que traduz concretamente a vida social, a vida jurídica, né, do cidadão. Portanto, os códigos, né, a Constituição, esses já nos traduzem concretamente o que é que pertence a nós como direito de gozo. Nós temos liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade nos negócios. Tudo isso são faculdades de gozo. Não é?
Portanto, já são a concretização do direito a partir da Constituição. A Constituição é aquela que, ainda que em termos genéricos, já é uma especificação daquele direito mais abstrato, mais genérico, mais universal. E a partir da Constituição, outras leis infraconstitucionais vão concretizando cada vez mais, vão descendo para graus cada vez mais concretos, mais específicos. Ok? Então, subimos do mais específico para o mais abstrato. E o direito é aquele que, lá em cima, continua a iluminar os operadores do direito, os legisladores. A forma como eles querem traduzir esse direito genérico universal para o seu contexto específico. Por isso as constituições também mudam de vez em quando, sofrem revisões, porque lá está, depois de algum tempo, o legislador acha que é preciso fazer novas adaptações, mas ele vai inspirar-se na mesma, na ciência jurídica, na mesma, na doutrina, vai inspirar-se na mesma nos princípios universais, etc. Que é aquele direito que não esgota. Não é? É nesse sentido. Ok, mais perguntas? Vocês vão ter aquela folha de definições em que já tiveram, certamente, no início do curso de Direito, em que se define que o direito é um sistema de regras de conduta social. E esse conjunto de regras é obrigatório para todos os membros da comunidade. Por isso é que nós dizemos que a lei todos somos iguais perante a lei. Ao que outros acrescentam, a lei também deve ser igual para todos. Não se pode mudar do sentido da lei para alguns, né, um sentido, e depois ter outro sentido para outros. Ok. Mas isto no direito no sentido geral. Depois vem o sentido do direito penal. Aqui no direito penal, ele define-se como direito público. Né? Por quê? Porque ele defende um padrão mínimo. Isto é, um padrão mínimo significa um conjunto de direitos que já não pode ser reduzido. O Estado é o primeiro a defender esses direitos, considerados muito essenciais, e quem lesa esses direitos, o seu ato é considerado grave. Quem lesa esses direitos, esse conjunto muito limitado de direitos, quem lesa, o seu comportamento é considerado muito grave. E esse comportamento chama-se crime. Né? E por isso ele tem uma sanção. A sanção é pesada. A sanção chama-se pena. E a pena, consoante o grau de gravidade, a pena aplica-se. Os que matam pessoas sofrem uma pena mais grave. Os que fazem aqueles que lesam os bens jurídicos considerados mais leves, levam uma pena mais leve. E então, segundo os autores, o Taipa de Carvalho diz aqueles bens que são considerados pela própria sociedade como essenciais, como fundamentais, como indispensáveis para a vida em sociedade. Por exemplo, se alguém me roubar um frango, não perturba tanto a minha vida social.
Mas se alguém assaltar a minha casa e atacar os membros da família, ferir ou matar, perturba não só a minha família, mas perturba a vizinhança toda, perturba a sociedade, perturba o próprio Estado. Então, esses bens são essenciais. Bem no sentido de vida, integridade física, liberdade de sossego, direito ao sossego à noite, etc. Esses são bens jurídicos essenciais, considerados pela própria sociedade. E então, quando for perturbado, toda a sociedade fica perturbada. E o Estado é o primeiro interessado em defender a vida das pessoas, o sossego das pessoas à noite, a integridade física das pessoas, etc, etc. Então, relativamente à diferença entre direito e lei, nós dizemos que é preciso conhecer bem a lei. Isto é, aquilo que o legislador vai produzindo, nós temos que conhecer. Conhecer bem a lei para aplicar. Mas é preciso conhecer o direito para aplicar a lei de forma correta e de forma justa. Então não basta decorar aqueles artigos tão só. É preciso entender o contexto em que aqueles artigos foram concebidos e foram aprovados e o contexto em que os artigos devem ser aplicados. Assim, aplica-se corretamente e aplica-se justamente. Portanto, é preciso saber a lei para aplicar, conhecer para aplicar, mas é preciso conhecer o direito para aplicar corretamente a lei, para aplicar justamente a lei. Ok? Ok, então mais perguntas. Lucinho Julião, se quer fazer perguntas, quer levantar a mão, né? Sim, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Hoje o professor disse que quando o legislador criar uma lei, tem de refletir o sentimento do povo, porque eles são eleitos pelo povo. Assim, professora. Professor. Então, professor, o legislador, eles podem criar uma lei a pena da morte para os muçulmanos, porque alguns de nós são muçulmanos também, porque nos seus doutrina permite a pena da morte. Não, vamos lá ver. O legislador que vai adotar a pena da morte, o legislador pode propor. Ele é representante legítimo do povo porque é o resultado de um mecanismo democrático de eleições. Mas há regras no parlamento, não é? Se a proposta for aprovada, passa como lei. Mas se a proposta não for aprovada, nunca vai passar. Para ser aprovada, ela tem que convencer uma grande maioria de pessoas. E quando você fala de grande maioria, a grande maioria vai impor os seus sentimentos, né? As suas convicções políticas, ideológicas. Assim, podemos prever que em Timor é difícil adotar-se
uma lei que permita a pena de morte. Lendo o sentimento ético social do nosso povo, nós adivinhamos facilmente que é difícil conseguir aprovar uma lei que permita a pena de morte. Não vai conseguir. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, a experiência da guerra é repetitiva em Timor. No século XX só, o século XX significa 1900 até 1999, isso disse século XX. Agora já estamos no século XXI. No século XX só, quantas guerras é que não aconteceram em Timor? Os nossos bisavós registaram mortes, os nossos avós registaram mortes, os nossos pais registaram mortes, e nós mesmos, da minha idade, nós registramos mortes como experiências de guerra. Com todo esse sentimento, com toda essa experiência acumulada, o povo timorense não pode permitir que oficialmente o Estado mande matar. O Estado não pode oficialmente mandar matar. Isto é que não pode na lei. Portanto, não há pena de morte. Ora, aquilo que as pessoas praticam são crimes. Vão ter que responder no tribunal e vão apanhar a sua pena. Mas mesmo para aquele que matou, o Estado não pode dizer, ok, vamos matar a ele oficialmente, como por força de lei, não pode. Nas situações de estado de sítio ou estado de emergência, o Estado coloca sempre uma prioridade, que é convencer a pessoa a render-se, convencer a pessoa a entregar a arma, mas se não entregar a arma e fizer uso da arma, aí a PNTL ou as FFDTL, em defesa, em autodefesa, pode matar. Mas isto numa situação de arma contra arma. Estão a perceber? Não é no tribunal que decide. Mata, não pode. No tribunal não se pode decidir com base na lei tal, mata. Fulano tal, não pode. Não há. A não ser em situação de estado de emergência em que há um agente, alguém que ilegalmente tenha arma, ou mesmo que legalmente tenha arma, mas faz mau uso da arma. A prioridade é mandar ele render a arma, entregar a arma, e só pode disparar contra ele se ele mostrar indícios de estar a matar, querer matar. Então as autoridades têm essa permissão de atuar em autodefesa. Em autodefesa. Agora, fazer uma lei para permitir a pena de morte em Timor já não é possível. Porque esse sentimento de que nós já morremos tanto, os timorenses sempre morreram como consequência da guerra. Várias guerras surgiram só no século passado. E cada vez que surge uma guerra, consome quase um terço ou quase um quarto da população. E isto não pode ser permitido para frente. Já 4 vezes, né? Ao longo de 1900 e tal, 4 grandes guerras para nós. Primeira Guerra Mundial, que coincidiu com a Guerra de Manufactura. Depois, a Segunda Guerra Mundial, com a chegada e a ocupação pelos japoneses durante 3 anos em Timor. E mataram 40.000, quer dizer, resultou daquela ocupação japonesa 40.000 mortos. Numa altura em que a nossa população só tinha 250.000.
um pouco mais de 200 mil habitantes. E foram mortos 40 mil. Pois em 75 nós éramos 650 mil. 650 mil em 1975, quando se deu a guerra em Timor. E resultou que a morte de 250 mil pessoas, 250 mil pessoas calculadas. Então ficámos reduzidos para 400 mil pessoas. Por isso é que a nossa população sofreu muito. Hoje só somos apenas 1.150.000 ou 200 mil. Se não fosse aquela repetição de guerras, hoje já seríamos 2 milhões e tal de habitantes, à vontade. Ok. Então, Então, professor, obrigado. Giovânia, podes apresentar a sua pergunta? Também obrigada, Estora. Aqui tem duas perguntas relevantes à noção de direito. A minha primeira pergunta é assim, professor. Hoje o professor já mencionou sobre os outros sentidos de direito, e primeiro como o direito como faculdade de gozo e também o direito ainda como a justiça. Então, o professor também disse que este tem quatro sentidos. Então, ainda mais dois sentidos que não ouvi porque falha de rede, professor. E a segunda pergunta é assim, professor. Onde o professor também já explicou sobre bens jurídicos essenciais. Então, o professor diz que bens jurídicos essenciais nesse topo é a vida humana, como proteger os homens. Então, aqui ainda também tem dúvidas sobre bens jurídicos menos essenciais. Então, bens jurídicos menos essenciais é o que, professor? Obrigada. Ok, muito bem. Então vamos responder à primeira pergunta. O termo direito tem sentidos variados, né, múltiplos, e nós temos que colocar-nos no sentido correto cada vez que usamos o termo, né? Às vezes significa faculdade de gozo. Faculdade de gozo é como eu ter o meu direito de salário. Se eu trabalho por um mês, eu vou reclamar o meu salário mensal. É, não é? Isto é um direito. Em bahasa indonésia seria hak saya. Em inglês seria it's my right, my right. O segundo sentido é a ciência jurídica. Ciência jurídica. Em bahasa indonésia seria ilmu hukum, ilmu hukum. A ciência do direito. Ciência jurídica. Aquilo que vem nos livros, as teorias, a doutrina, que é uma acumulação de séculos. Cientistas na área de direito, jurisprudência, as pessoas que publicaram livros sobre o direito, é uma experiência de séculos. Desde quando? Portanto, tudo isso está recolhido em grandes bibliotecas, nos livros. Hoje em dia, podemos voltar 100 anos atrás, já se estudou direito. Tudo isso é ciência, ciência jurídica. A doutrina, as teorias, umas que surgiram no passado, depois caíram em desuso, voltaram a surgir novas teorias, etc, etc. Mas há qualquer coisa ali que ficou para sempre, porque desde séculos atrás as pessoas sempre estudaram direito e aplicaram direito. Isto constituiu a sua doutrina, constitui então a ciência jurídica. É o sentido do direito. Isso é que não esgota. Isso é que a fonte, como uma fonte de água nascente, que continua a fornecer substância líquida para nós. O outro sentido é as normas. Normas, conjunto de as leis, as regras. Não é? Nós temos o Código Penal, o Código Processual Penal,
tudo isso dentro tem artigos. Então, esse conjunto de artigos, esse conjunto de decretos, códigos, são direito. Lá dentro é a especificação concreta desse direito universal, é a especificação, a concretização para o nosso próprio contexto, o nosso ordenamento jurídico. Também isso é direito, no sentido da aplicação da justiça. O Código Processual Penal não permite que com base em rumores, o juiz determinar fazer uma condenação a alguém. O Código Processual Penal obriga que os operadores da justiça recolhem evidência. E a recolha de evidência não pode fazer fora da hora. Não pode ir à casa de uma pessoa às 10 da noite e obrigar a entrada na casa da pessoa e tirar para a produção de evidências. Ele tem que cumprir as normas. Não é? Portanto, tudo isso é direito. E a aplicação do direito é em serviço da justiça. Da verdade e da justiça. Só assim é que se pode contemplar o direito. Então, esses são os vários sentidos do direito. E quando nós lemos a definição que um professor do direito dá sobre o direito penal, estamos a lidar com a ciência jurídica, estamos a lidar com a doutrina, estamos a lidar com o dogma. Quando estamos a reclamar o salário mensal, estamos a lidar com o gozo, faculdade de gozo, direito individual, subjetivo, direito de expressão, liberdade de expressão. Estamos a tratar de faculdade de gozo. Quando vamos analisar, interpretar, com a ajuda do advogado, um artigo no Código Penal para a nossa defesa, estamos a utilizar das leis como direito. E quando se aplica o direito, a lei, para premiar o inocente, é direito. Para castigar o criminoso, é direito. No sentido contrário, já não é direito. Nós não podemos premiar o criminoso e punir o inocente. Isto já não é direito. Não é? Ok. E o outro sentido é os bens jurídicos essenciais. Quais são os bens jurídicos não essenciais? Primeiro que tudo, nós sabemos quais são os bens jurídicos essenciais, mas se não soubermos, ninguém vai nos reprovar. Nós vamos ler o nosso código. No código, sistematicamente, vamos conhecer todos os bens jurídicos que o legislador determinou como essencial, como essenciais. E como é que vamos saber isso? Vamos saber através das penas. Um rapaz que todos os dias passa em frente à casa de uma menina e assobia. Assobia, né? Niliusem numa oinha akfuik. Você vai ver no Código Penal o que é que diz ali? Diz assédio sexual? Não sei. Qual é a pena que dá? Talvez nem há uma pena para dar. Talvez o juiz vai passar isso para o direito civil. Ok. Mas você se mata alguém, no Código Penal você tem máximo 25 anos de prisão. Aí você já sabe. Essa pena alta é para o bem essencial. Aquilo que o juiz dispensou é para a pena, é para o crime não essencial, o bem jurídico não essencial. Ok? Portanto, aqueles mais essenciais, aqueles que têm o reflexo na pena. Pena muito grave, é o essencial. O terrorismo. Ataque contra os órgãos de soberania.
assassinato, traição à pátria, são bens essenciais. Tem pena muito elevada, 25 a 30 anos de prisão. Atirar uma pedra para o vizinho, talvez a polícia já vai lá tratar, vai lá falar com o pai do vizinho e acabou. Não é essencial. Está a perceber? Vai para o direito civil. Não é difícil ver isso. É só abrir o Código Penal e aí vamos ter aulas sobre isso. Vamos explicar com muita facilidade. Tá bom? Fica a saber que a vida é o bem jurídico mais essencial de tudo. A vida humana. Está a perceber? Tá, Ok. professor, obrigada. Tá bom. Então vão receber o sinal de apoio mais tarde. Tá bom? Por questão de tempo, temos de encerrar o nosso encontro.